Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, sou professor de História e você está assistindo História com o Jorge, o canal onde a gente assiste aula de História e de... Geografia hoje. Isso aí! Com o meu parceirão aqui, meu querido sócio do canal, professor Cláudio Moura, professor de Geografia, um cara que sempre me joga na direção certa para estudar, um cara que me desafia, que me estimula. Prazer estar aqui contigo, Cláudio. Massa, Jorjão. Prazer imenso estar aqui de novo com você. Faz tempo que a gente gravou o último, né? Foi o Red Dead, uns 2 anos atrás, quase, né? Verdade, velho. O E- mundo era jovem ainda, eu tinha cabelo, tudo mais. Outros tempos. Mas, Mas bom demais estar aqui, velho. Espero que eu muito possa mesmo. ajudar. Vamos junto, velho. Hoje a gente está aqui para falar de geografia e o game Ghost of Tsushima, beleza? Então vamos manter essa abertura bem curtinha, porque eu não sei vocês, mas eu tô com sede aí para ver tudo que o Cláudio tem para contar para nós, até porque eu não manjo de geografia, então reforços barbudos que eu encontrei Linda, por aí. barba linda. Cláudio, deixa eu te perguntar, filho, o que você passa aí? Só a parte aqui no vídeo. Não, o meu segredo eu não vou revelar fácil assim, não vai. Tá? Maravilha. Depois dessa, então, episódio secreto de História com Jorge, técnicas de cuidado barbístico com o professor Cláudio. Vai embora, gente. Se segura na cadeira aí, aperta o seu cinto e partiola de história, galera. Bora. Valeu. Claudinho, eu tava aqui pensando o seguinte, meu caro. No Shinto, velho, a ilha de Tsushima e o Japão como um todo são criações de Izanami e Izanagi, né? O casal divino, vamos dizer assim, que separa a terra das águas e faz brotar o arquipélago do Japão de dentro do mar. Mas a gente bem sabe que isso é mitologia, cara. Então, do ponto de vista da geografia e da geologia, como é que rola esse surgimento de ilha? Como é que se deu isso aí? Massa, Jorjão. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar ali, né, que a gente está numa das zonas tectônicas mais ativas do mundo, né, que é o Círculo de Fogo do Pacífico, né, que se estende ali desde o oeste da América até o leste da Ásia, né. Então, existem várias ilhas que podem se formar através de erupção de vulcões submarinos, né, mas no caso específico de Tsushima, ela se formou por divergência tectônica, né? Então, em algum momento da história aí passada, né, houve a separação ali das placas eurasiática e da placa das Filipinas, né? E Tsushima acabou ficando ali no meio do caminho ali, sendo rasgado ali do litoral da Coreia, do Japão. Evidência disso é o formato do litoral de Tsushima, que é todo recortado, né? Se a gente observa na mesma altura ali o litoral do Japão e o litoral da Coreia, também é bastante recortado. Então, isso é evidência de divergência tectônica, quando tem o afastamento entre duas placas, beleza? Maravilha, velho. Esse lance que você está falando aí do movimento tectônico, do litoral recortado, isso me faz lembrar também enfim, quando eu estava na universidade, pirataria e Caribe, a maneira como essas baías, esses golfos são usados, né, por esses grupos, e inclusive dentro do game rola algumas menções aí a piratas, tem quest com isso e tudo mais. Você pode aproveitar esse ponto aí do relevo, cara, me parece que isso está muito ligado também com ocupação humana, velho. Então, qual é a Sim, relação de ocupação humana com relevo? sim, então. Em toda a zona de movimentação tectônica intensa, Jorge, seja de convergência ou divergência, você tem um relevo muito movimentado, né? O que costuma ser um fator limitante à ocupação humana. Então, se a gente dá uma olhada nas imagens de Tsushima, a gente vai perceber que as ocupações urbanas que tem nessa ilha, elas acompanham os vales fluviais, ou seja, onde você tem terrenos ligeiramente mais planos, é onde você coincide ali com a ocupação humana, né? Então, isso é muito legal a gente observar isso aí nas imagens, porque sempre o relevo muito movimentado é um fator limitante à ocupação humana, beleza? Mas isso me lembra também na minha aula lá no ensino médio, cara. Eu lembro da professora falando assim, relevo do Japão extremamente montanhoso, alguma coisa tipo 80%.
leva esses caras a ocupar os vales, e aí você vai ter vamos dizer, aquelas trilhas, sacou? De cidades, assim. E legal também ver isso em fotos do Japão à noite, né? Aquelas fotos da Estação Espacial Internacional, assim, dá para ver as linhazinhas, sabe? Bem certinha. O Exatamente. que me lembra serpentes, inclusive. E aí, viagem minha aqui, porque em Tsushima, velho, eu nunca achei uma no jogo, mas tem a víbora de Tsushima. É uma espécie endêmica lá da região, então o único lugar do planeta que tem a tal da víbora, velho. Eu vou botar a foto aí, a bichona malvada, gigantesca aí. E outro lance massa também, que me chamou a atenção, você falando de ocupação, aí eu viajando aqui, pensando em biologia e na densidade da vegetação e tal. Rola também, velho, que no jogo tem os, como chamam, os shrines lá, os santuários de Inari, que é uma das deusas. E esses santuários geralmente são representados como habitados por raposas, que é tido como um bicho muito esperto, com ligação do mundo espiritual, não sei o quê. Eles estão lá no jogo, saiu uma notícia de que jogadores já fizeram carinho em raposas mais de 10 milhões de vezes, porque você pode Caramba. apertar o botão, mas Tsushima não tem raposas no mundo real, infelizmente. Tem um gato parente do leopardo, um felino lá de pequeno porte. Mas coisas dos videogames para deixar mais. Liberdade poética. Então, vamos aí, ainda sobre geologia, tem um outro ponto legal aí. Eu estava jogando e eu reparei que tem praias com areia branca e areia preta. E aí eu pensei, velho, geografia explica isso. Que papo é esse de cores de areia muito diferentes? Como é que é isso? Então, Jorjão, areia, né? É basicamente sedimento de sílica, né? Que a forma mais comum da gente encontrar sílica na natureza é em quartzo, né? Que é um mineral translúcido, cristalino, né? Uhum. O que que acontece? Uma areia pode ser preta por vários motivos, né? Então eu vou falar rapidamente assim quais são os três e qual que eu acho que é o caso de Tsushima, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, em regiões de estuários ou deltas de rio, onde há o encontro do rio com o mar, né? Geralmente os rios carregam muita matéria orgânica em decomposição, e essa matéria orgânica em decomposição ela tem a coloração escura. Então, no que ela é depositada ali nos estuários ou delta, ela se misturando com a areia, ela pode dar essa coloração mais escura, né? Então, isso aí é um fator, Uhum. beleza? Outro fator acontece em ilhas vulcânicas, né? Quando você tem uma erupção vulcânica, uma extrusão, que é o nome técnico, né? Aquela rocha que se solidifica através do resfriamento do magma, ela se chama basalto. Ao longo do tempo, esse basalto vai sendo erodido, tá? E ele vai, enfim, formando sedimentos, areia no caso, né? Só que todo o sedimento de basalto ele é escuro, ele é preto, né? Preto, um cinza bastante escuro. Essa é outra possibilidade. Terceira possibilidade, que eu acredito que é o caso do Tsushima, é porque, pelo tipo de padrão de fraturamento do relevo lá, quando teve a divergência, a gente pode presumir que o tipo de rocha predominante lá é rocha ígnea, né? Rocha formada por solidificação de magma. E é muito comum que a gente encontre em rochas ígneas alguns minerais que têm a coloração mais escura. Os mais comuns, por exemplo, são a Bota fé. magnetita, né, a magnetita e a mica, que são aqueles pontinhos pretos do granito. Então, acho que provavelmente lá na ilha de Tsushima, essa areia preta que aparece em alguns pontos do game possa ser concentração de magnetita ou mica, né? Pode ser outros minerais também, mas geralmente o que é mais comum da gente encontrar na Terra são esses dois aí, tá bom? Mas, Então pode ser o beleza, caso de lá. beleza. Outro lance aí para a gente fechar esse papo um pouco da geologia, indo um pouco mais para o caminho da geografia humana. Tsushima fica na região de Nagasaki, no extremo sul do Japão, e também muito perto da península da Coreia. Se eu não me engano, são 50 quilômetros só, alguma coisa assim. E é uma ilha que tem uma posição estratégica muito importante. E aí eu queria checar contigo duas coisas. O primeiro lado tem a ver um pouco com climatologia, né, da influência talvez daquele clima do Sudeste Asiático em Tsushima, ou talvez um pouco no Japão em geral.
e como isso também vai, evidentemente, acabar afetando, como a gente vinha falando de ocupação humana, como isso talvez afete a agricultura também. Sim, sim. Então, Jorge, se a gente pegar aquele mapa clássico, né, das zonas climáticas da Terra, a gente vai perceber que Tsushima está na zona, uma zona de clima subtropical temperado. Só que aquele mapa comum que a gente vê nos livros, né, ele é um mapa teórico, né? Na prática, as isotermas, que são as linhas de temperatura, elas variam ao longo dos anos, ao longo de um ano para outro, de décadas uma para outra, né? Então, o que acontece? Tsushima está bem ao sul ali do Japão, né? Ela está bem perto do limite da zona intertropical. Então, apesar de ter um clima temperado, tá? Ela não é a zona mais fria do Japão, né? E a gente não pode esquecer que por estar muito ao sul, mais próximo ali do Sudeste Asiático, ela sofre indiretamente ali o efeito das monções de verão ali do Sudeste, né? Então, essas monções, que são ventos que carregam muita umidade do Oceano Índico para a Ásia, né, são responsáveis aí por grandes volumes pluviométricos naquela região. E Tsushima, por estar ali geograficamente perto, ela acaba pegando um pouco dessa grande umidade, né? E é muito fácil a gente ver isso porque a ilha tem uma vegetação muito exuberante, né? Tem uma floresta muito densa, que até hoje é muito preservada, né? Então, é uma coisa que eu até costumo falar para os meus alunos. Gente, principal evidência de que o clima em uma região é úmido. Tem floresta de grande porte e densa, vegetação de grande porte, né? Porque vegetação de grande porte precisa de água. Então, quanto mais água tem, maior o porte da vegetação. E a gente sabe que, do ponto de vista da agricultura, é interessante que a gente tenha um regime pluviométrico interessante, né? E que é o caso de Tsushima. Então a gente percebe que, apesar do relevo de Tsushima ser montanhoso, né? Historicamente ali já, enfim, há vários séculos, desenvolveram ali a agricultura de terraceamento, né? Sim, que era a minha próxima pergunta. Maravilha. Exatamente. Vai lá. Então, o que acontece? Para aproveitar, né, dar um aproveitamento em um relevo que teoricamente é mais difícil de ser utilizado, né, eles cavam aqueles degraus nas encostas dos morros, né, e que é o chamado de agricultura de terraceamento, e aproveitam esse bom regime pluviométrico, né, para desenvolver a agricultura ali, né. E uma coisa interessante dos terraços é que eles não só permitem um melhor aproveitamento do terreno, né, mas também que eles evitam a erosão da encosta, porque quando você cria esses degraus no relevo, eles reduzem a velocidade da água que está descendo ali, né? Então, ele evita a erosão, sim, ele reduz a erosão e a água fica empoçada nesses degraus, né? O que é muito conveniente para se plantar arroz, né? Que é o principal carboidrato consumido lá naquela região, né? Então, acho que ele torna o encosta íngreme útil, né? Sim. E aí, como professor de história, eu tô lembrando aqui de Incas, cara, que é o clássico dos clássicos para terraceamento e tudo mais. Muito obrigado aí pela participação, por ter aceito o convite. Normalmente é uma parada que a gente faria ombro a ombro, né? Sentava aqui no escritório sede mundial do História com o Jorge Incorporated aqui e gravava a parada. Mas a pandemia às vezes acaba forçando a gente a usar de outros meios para poder ter esse resultado. Vamos fazer o seguinte... a gente está tendo esse papo aí, eu preciso dar um corte aqui, porque eu tenho que fazer a leitura final, né? Então a gente dá uma olhadinha no artigo e a gente já volta para o nosso clássico desafio do fecho. Então, galera, já faz o bolão para ver se o Cláudio vai acertar dessa vez, gente. Bora lá! Oh, meu Deus! Bom, gente, vamos dar uma olhadinha no artigo do site foreignpolicy.com. Eu vou colocar o link aí na descrição. E é muito legal a maneira como ele problematiza o lance da geografia em Tsushima. Eu e o Cláudio, a gente foi para uma via muito mais técnica da geografia física, mas esse cara pega uma questão humana, ele morou na ilha e pode dizer algumas coisas com muita autoridade. Então, vamos ver o que o camarada diz aí. Ele fala assim, ó, Tsushima tem sido o lugar privilegiado para as relações entre Japão e Coreia há séculos. É possível ver os arranha-céus de Busan a partir da ponta norte da ilha, por exemplo. A influência coreana está presente no dialeto, gastronomia e festivais.
e hoje o turismo de procedência sul-coreana é um dos pilares da economia de Tsushima. Essa influência é importante para a ambientação do jogo também. O Castelo Kaneda, presente no game, é uma fortaleza em estilo coreano, mas que aparece com arquitetura japonesa clássica dentro do jogo. O exército invasor, além de composto por mongóis, também contou com coreanos. Acaba que o game achatou a ilha, cuja história, cultura, economia e ecologia são definidos pela sua localização entre o Japão e a Coreia. Tsushima se tornou uma ilha da fantasia japonesa, onde jogamos com um samurai /ninja lutando contra invasores estrangeiros. O estúdio Sucker Punch, que é uma produtora sediada nos Estados Unidos, provavelmente não promoveu esse achatamento de propósito. Mesmo assim, é possível que algumas coisas tenham ficado de fora de propósito, porque as histórias virtuais podem se tornar contenciosas. A geopolítica dos domínios digitais pode ser tão frágil quanto a do mundo real. E essa é uma tendência crescente, já que os mundos dentro dos games se tornam mais realistas. Na primeira década do milênio, jogadores chineses e coreanos entraram em atrito por causa do reino medieval de Goguryeo, que era mostrado num game multiplayer online e cada lado reivindicava pertencer ao seu país. Este é o perigo da exploração de mundos virtuais. Ainda que tenhamos cenários cada vez mais realistas e pesquisas bem fundamentadas, ainda estamos brincando no playground de alguém e acabamos confinados pelos limites da imaginação, agenda política e orçamento dos desenvolvedores. Então tá aí, galera. Pra galera que pensa que videogame ainda é coisa de criança, que a ligação deles com o mundo real é muito tênue, a gente acaba de ver, mais uma prova do contrário. Maravilha? Então, simbora pro fecho. Será que dessa vez o Cláudio consegue acertar? Vamos aí. Bom, gente, chegamos no final desse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com alguém, deixar um feedback aqui para nós nas caixas de comentários. Maravilha? Mais uma vez, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Esse aqui do meu lado é o meu queridíssimo professor Cláudio Moura, de Geografia. Isso aí, da GEL. E agora, finalmente, o momento que nós estávamos esperando. Apostas na mão, professor Cláudio. Como é que a gente tradicionalmente termina o episódio? Hoje eu vou roubar, ó. Tá escrito aqui, ó. Cheio de recursos, professor. Então, se cuidem aí, abraços e rachem de estudar. Toma, hoje eu ganhei. É isso aí, galera. Racha de estudar, gente. Falou. Falou, galera. Até mais.